colocar um pouco de opinião, assim, em relação a alguns cases que aconteceram e comparando um pouco sobre aquilo até que a gente estava debatendo, a questão de se o futebol brasileiro realmente já tem esse acesso e esse retorno das marcas globais. Bom, eu acredito que ainda tem muito a iniciar, assim, é muito a caminhar ainda, nesse sentido de internacionalização das marcas, de criar parcerias com grandes marcas, mas alguns cases que eu acho interessante, assim, e que eu acho que servem como exemplo, é o próprio case que aconteceu alguns anos atrás, do Twitter, a marca Twitter, né, que resolveu fazer uma ação no interior de São Paulo, com dois clubes que não estão na elite, que é o Comercial e o Botafogo de Ribeirão Preto. Eles resolveram criar uma ação para comemorar o centenário desse clássico e colocaram um jogador mundialmente conhecido, que é o Samuel Eto'o, para jogar nas duas equipes. Ele jogou determinado tempo em uma equipe, determinado tempo em outra equipe, e tudo foi baseado na quantidade de hashtags que os torcedores do Comercial e do Botafogo publicavam no Twitter. Eu acho que esse é um dos maiores exemplos assim que eu vejo de parceria entre uma marca global e um clube que nem é tão visualmente conhecido no Brasil, se tratando de elite, e eu acho que ações simples assim conseguem obter um retorno muito grande, não só para o clube, mas também para a marca. Apesar do Twitter não ser uma marca muito convencional, não é uma marca comercialmente de um produto específico, mas ela é uma grande marca mundial. Eu acho que esse, como eu disse, apesar do futebol brasileiro ainda não ter essa relevância com marcas globais, ele está engatinhando ainda nesse caminho da gestão do marketing esportivo, ele ainda é bem mais forte nacionalmente, mas eu acho que é um grande case. Você tem alguma opinião sobre essa globalização, Jorge? Na realidade, eu acho que isso é um avanço, né, que as redes sociais hoje, com essa curta aproximação, vamos dizer, de você poder estar acompanhando tudo que está acontecendo praticamente em tempo real, tem possibilitado inúmeras ações e inúmeras atividades, né? Eu tenho uma preocupação maior, né, JP, com essa questão da internacionalização, que é a entrada das marcas europeias no mercado brasileiro. As marcas que eu falo, as marcas dos clubes, né? É o forte crescimento que as marcas como Barcelona, Real Madrid, Manchester e outros vêm realizando aqui no nosso mercado, e a nossa pouca capacidade de reação, né? O futebol brasileiro não vem reagindo a isso, os clubes não estão unidos, os clubes não estão organizados, e isso nos traz, eu acho, muitos prejuízos já a curtíssimo prazo, que é prejuízo na questão de venda de camisa, na questão de audiência, e a médio e longo prazo é a formação de novos torcedores, que essa garotada aí toda que está já ligada aí com 6, 7, 8 anos, em função até dos videogames, né, dos games, ligada nas marcas internacionais, deixando um pouco de lado a marca dos clubes. E é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão, né? O futebol no Brasil passa por uma crise de identidade, passa por uma crise moral, e a gente fala todo ano em profissionalização, mas essa profissionalização não anda, né? Ela se arrasta, e o exemplo é isso, como eu estou falando, né? E a gente tem vivido agora, quem está acompanhando aí a Champions League, os jogos da final, a loucura que tem sido aí nos últimos 30 dias com esses jogos que aconteceram e todo o envolvimento, que eu não vou nem falar da qualidade do conteúdo apresentado pelas equipes, né? Eu estou falando só na entrada da marca deles aqui, formando fãs, com escolinhas e por aí afora. E se você não tem marca forte, você não consegue fazer essas experiências, né, com marcas internacionais que queiram apostar no futebol brasileiro, porque não conseguem ter a audiência e a visibilidade que gostariam. Sim, assim, é mais ou menos por aí mesmo a questão de tentar fortalecer o nosso trabalho internamente para. É difícil usar a palavra concorrer, porque o investimento a gente pode falar que é desleal, assim, mas a gente tem que tentar essa profissionalização a todo custo, fazer ela caminhar, como você disse, porque senão a gente vai ser cada vez mais refém de grandes marcas, grandes clubes que tomam o nosso público consumidor. E você, Márcio, o que você entende dessa invasão das marcas e clubes europeus aqui no Brasil? Eu tenho um pensamento muito parecido com o do Avancini, né? Eu acho que a gente cada vez mais está presenciando
a força dos clubes europeus invadindo o nosso futebol, as nossas telas, nossas redes sociais. E o que eu percebo é que realmente falta essa preocupação dos clubes em entender que isso interfere no nosso mercado, isso interfere no nosso negócio, e de fato passar a entender isso e traçar isso como objetivo, uma prioridade, porque isso não vai acontecer só. Internacionalizar uma marca não é da noite para o dia, exige um trabalho. A internet, da mesma forma que ela traz os clubes de fora para cá, ela também possibilita que a gente leve o nosso produto para lá, basta a gente encontrar as maneiras certas de fazer isso, certo? Então, eu acho que o que falta mais na gente, e aí eu não entro nem tanto no parâmetro de investimento, porque vai ser muito complicado para a gente, mas o brasileiro, por si só, ele é muito criativo. Então, eu acho que a gente tem possibilidades, a gente tem ferramentas, maneiras da gente poder concorrer, certo? E eu acho que concorrer é uma palavra bacana para isso, porque a gente tem diferenciais que o europeu não tem, e falta a gente poder aproveitar isso, certo? Por que é que um clube europeu vem, leva um jogador nosso, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, o Gabriel Jesus, o Manchester City veio, levou o Gabriel Jesus, vários palmeirenses e não palmeirenses devem ter passado a seguir o Manchester City, mas por que é que o Palmeiras não aproveitou também para impactar os torcedores do Manchester City que querem saber mais sobre o Gabriel Jesus? Então, é da gente também tentar aproveitar essas oportunidades que surgem para a gente, do que só esperar um mundial da vida ou um amistoso da vida para a gente poder ativar a marca. Eu acho que, independente de investimento, a gente consegue ver criatividade, que a gente tem muito, dar esse passo, esse além, parar de olhar só para dentro, esperar, organizar tudo dentro de casa para depois dar um passo. Eu acho que dá para a gente fazer as duas coisas em paralelo. Boa visão sua também, Márcio. E você, Vinícius, o que você pensa aí dessa colonização do futebol europeu aqui no Brasil? Esse é um tema muito legal de discutir. Infelizmente, não é uma coisa boa no nosso mercado, assim, se a gente for analisar, né? É uma situação bem de risco hoje, se a gente for parar para pensar de médio e longo prazo. Mas é um tema muito legal. A gente vê muita gente falando sobre internacionalização da marca, de como fazer a marca do seu clube se estabelecer na China e etc. E quando a gente coloca o pé no chão, o que a gente vê é exatamente o que o Jorge e o que o Márcio falaram. Os clubes aqui têm uma outra estrutura que não se aproxima, e até em termos de disponibilidade de verba, por exemplo, a gente não tem uma verba de marketing por ano para gastar, né? Então dificilmente você consegue ter um calendário pensado já com uma verba ou com um parceiro para executar isso, como acontece lá fora. E o acesso à informação já é muito mais democrático, né? Quando eu era criança, no máximo dava para ver um jogo ou outro do italiano no fim de semana. Enfim, era muito difícil. Hoje, se o cara quiser morar, vamos supor, ele mora do lado do estádio do Corinthians, se ele quiser 24 horas seguir o Barcelona e não ver nada do Corinthians, ele vai conseguir fazer isso, né? Então, essa democratização da informação ajudou muito, e eles que têm uma estrutura muito melhor do ponto de vista empresarial, conseguem aproveitar isso melhor do que os clubes brasileiros, né? Então, aí foi primeiro, rompeu-se essa barreira geográfica, né? Essa distância de milhares de quilômetros não tem mais. A única coisa que ele não consegue ainda é ir no jogo, porque ele está aqui, mas ele consegue ter essa vida do torcedor desses grandes times de fora. Então a gente passa aí pelos games, como o Jorge falou, e normalmente nos games os nossos times têm uma qualidade terrível, né? O skill dele, a habilidade é horrível, então se eu jogar Corinthians e Barcelona, a gente toma 8, 9, então já estimula o cara a não jogar com o seu clube, começa daí. Rede social, então o cara consegue ter acesso ao conteúdo dos ídolos dele, que normalmente estão lá fora por uma questão de moeda. Então a moeda de lá é muito mais forte, fatalmente as propostas para os atletas vão vir com força de lá e não daqui, e fatalmente os grandes ídolos vão acabar indo para lá. A gente tem a imprensa, que aqui no Brasil faz questão de, quando tem algum caso de violência, para quem nunca foi no estádio, acha que você está indo para a faixa de Gaza e não para o estádio, né? Então muita gente não vai, tem medo de dar camisa para o filho, porque acha que o filho vai morrer se tiver uma camisa do time. Então assim, se fomenta um cenário de guerra. E hoje, quando você vai num condomínio, as crianças estão todas com camisas de clubes europeus, uma ou outra raras com camisas dos times brasileiros. Então a gente tem aí um grande problema também. Há uma escassez de ídolos, como eu falei, há uma escassez de produtos licenciados focados para a criança, o excesso de transmissões, que é uma vantagem deles, né? Não dá para a gente reclamar disso, mas é vantagem até para quem gosta do esporte. Hoje você consegue assistir liga russa, americana, enfim, qualquer campeonato, né? Os projetos de soccer camp que eles conseguem fazer, os programas de sócio, que é uma coisa que a gente aqui deveria pensar em explorar melhor, um programa de sócio com coisas dedicadas para as crianças, como é que eu estimulo essa família a levar essa criança para o estádio, não é só a área kids,
né? O que eu posso fazer envolvendo esse pacote de serviços que um plano de sócio oferece para eu fomentar essa paixão na criança e para o pai fomentar essa paixão na criança, porque hoje o pai ele já não faz mais essa questão que o filho torça para o time dele, a gente está um momento de ruptura daquele negócio de geração para geração, e aí, daqui 15 anos, a gente vai sentir isso no bolso, talvez até antes, né, essa diferença. Então, acho que é mais ou menos isso, eu brinco que se a gente estivesse falando de um jogo de war, mesmo botar os exércitos lá na China para brigar com o Liverpool, Manchester, Barcelona, que estão estabelecidos há mais de 10 anos, eu tentaria espalhar aqui. No nosso caso, eu posso falar que 40% da torcida está fora do Sudeste, e a gente não consegue fazer basicamente nada do ponto de vista de experiência com as pessoas que não moram em São Paulo. O máximo é a parte de conteúdo, que é um trabalho muito bem feito pela equipe lá de comunicação, e dá para fazer muito mais, né? E aí tem essa dificuldade de conseguir essa receita com parcerias. Acho que um exemplo recente, só para finalizar, primeiro pegando um gancho do que o Márcio falou, acho que as ações pontuais elas são legais, ajudam, né? Igual você falou, deu o exemplo do Palmeiras, mas elas também não fomentam. Igual a gente foi para a Florida Cup, não adianta eu ir lá, jogar 2 jogos, sair o resto do ano não fazer mais nada para o povo que está lá. Então, você precisa também ter um projeto, né? A ação do Twitter foi muito legal, mas também como construir isso e ficar, não morrer. Né? Então é basicamente isso, acho que tem um desafio gigantesco pela frente, o cenário não é positivo. Tem uma iniciativa recente muito legal para se comentar aqui, elogiar, que foi a do Botafogo, embora algumas polêmicas depois, porque o Felipe Neto, né, que patrocina o time, chegou a criticar alguns jogadores e tal, enfim, ao lado dele de torcedor, é uma questão de cada um, mas saiu alguma notícia, posso falar um número errado, mas parece que assim que o Botafogo anunciou o patrocínio dele, aumentou a venda, acho que não sei se foi 500% dos itens infantis em uma semana, um negócio assim. Porque, de fato, falta essa conexão com a criança e com o jovem. E quando você consegue achar esse ponto de conexão, fatalmente o negócio vai girar. Vou começar a passar umas perguntas. Qual o principal fator ou fatores, falando na relação com o marketing no futebol, influenciam na arrecadação final das fontes de receita dos clubes e como influencia? Trazendo um pouco aqui da nossa realidade, né, falando aqui de Fortaleza, o que a gente vai ter como principais receitas que a gente pode trabalhar com marketing é sócio, certo? Então, isso hoje a gente gosta de dizer que sócio é o maior patrocinador do clube, então é algo que a gente bate muito na tecla do marketing. Acho que é uma fonte que cada vez mais os clubes brasileiros têm que bater, claro que já tem alguns mais à frente, por exemplo, o próprio caso do Corinthians, né? Mas é um ponto que os clubes precisam avançar não só no ponto, na questão da quantidade, mas como o Vinícius também falou, das experiências que você pode propor, da abrangência que você tem dentro de um plano de sócio, de você buscar essa galera mais nova, buscar as crianças, você buscar a galera que realmente está longe, a galera que não tem como estar sempre indo para jogo, que tipo de experiência você pode estar passando para ela, certo? Uma outra receita cada vez mais em voga, venda de produto pela internet, então você diminui seu custo de loja e você consegue ter menos custo e mais receita vindo do e-commerce, né? Então é um ponto também bacana para os clubes, que os clubes também podem usufruir mais desse ponto, certo? Justamente por poder ter essa redução nos custos de ter uma loja física e passar a ter uma loja virtual que atende uma área bem mais ampla, certo? Outro ponto muito bacana, que pode valer aí diretamente com o marketing, a questão de patrocínios. Hoje está cada vez mais difícil a gente conseguir patrocínio, pessoas que queiram realmente investir no futebol, diante de todo o cenário que a gente vem falando desde o início dessa conversa, né? É difícil encontrar patrocinadores, marcas que realmente queiram pagar aquilo que a gente, enquanto clube, entende que vale, certo? A gente precisa fazer as empresas entenderem que é melhor ela gastar, ela investir no futebol do que ela investir numa propaganda direta numa TV, certo? Eles precisam entender essa relação. Então, é uma fonte de receita muito bacana, que os clubes que têm patrocínio têm que cada vez mais tentar ativar esses patrocínios, porque esquecer aquela história de que patrocínio é só colocar a marca na camisa e pronto, não. Cada vez mais os patrocinadores cobram resultado, cobram que a gente mostre o que está sendo feito. Então, aqui trazendo da nossa realidade, eu ia por esses 3 pilares, certo? O sócio, venda de produto e o que eu falei agora, patrocínio, certo? Mas, claro, sem esquecer bilheteria, mas é muito difícil para alguns clubes sobreviver só de bilheteria com a quantidade de jogos que a gente tem no calendário. Licenciamento é algo bacana, é algo que tem muito a ser explorado, certo? E é um ponto que todos os clubes também podem crescer e aumentar a gama de produtos. Eu vou iniciar aqui agora
ainda com base... JP, eu posso só te interromper um minuto, só complementar? Pode, claro. Acho legal, uma discussão interessante. Fica à vontade. Uma fonte de receita que acho que tende, com o passar do tempo, ser cada vez maior, e hoje ela ainda deve ser mínima nos clubes, de novo, por talvez não estarem preparados para isso, é a receita de vinda do digital. Né? Então, hoje a gente fala aí que os clubes têm uma legião de fãs sedentos por conteúdo, então isso é um canal, como é que eu faço para vender isso como produto? Não só para o cara colocar uma inserção 100% comercial, compre aqui meu produto, pelo contrário, para construir essas histórias bacanas que todo mundo gosta de compartilhar e se emocionar, acho que tem essa oportunidade gigantesca. E tem também essa parte de geração de lead, né? Hoje a gente fala aí de bases de dados que pouquíssimos clubes têm isso de uma maneira integrada, a gente ainda está no processo de integração de base de sócio, com base de loja, base de rede social, então a gente não consigo ainda entender exatamente quem é esse meu torcedor para falar para o mercado, olha, X% de toda essa base que eu tenho tem carro, X% tem cachorro, X% tem filho, gosta disso, gosta daquilo, porque aí você abre um leque de oportunidades que você vai ter vendas talvez menores do que um patrocínio que vai te dar vários milhões, mas você vai conseguir atender por nicho e um retorno que hoje em dia o investimento dessas empresas em mídia são em soluções que são extremamente assertivas, que ele tem mensuração em tempo real, que ele pode mudar a estratégia de investimento, então mudou muito o investimento em mídia, e o digital certamente que vai ditar cada vez mais, ele vai... Antigamente nas empresas, quando eu trabalhava na Unilever, o investimento em digital era 5%, hoje eu chutaria que deve ser uns 80%, 90%, deve ter marca que quase 100% vai para o digital, porque é onde ele constrói, onde ele consegue essa interação e se tornar uma love brand, essas coisas. Então, acho que o digital, fatalmente, é quem tende a fazer essa virada de receita. JP, deixa eu pegar esse gancho aí do Vinícius, que... Sim, pode falar. Eu acho que é muito interessante. Eu estou no futebol há 22 anos, cara, e quando eu cheguei a primeira vez num clube como dirigente, o site era a grande novidade, né? Eu me sinto um pouco frustrado como profissional, executivo e mesmo dirigente, porque nesses 22 anos eu nunca consegui, nos clubes que eu passei, ganhar dinheiro no digital. Todo mundo fala que vai se ganhar muito, mas na realidade talvez eu acho que é uma somatória de fatores, né? A própria desorganização dos clubes, não estarem organizados para isso, tu não ter profissional competente, estrutura competente, contratado, né, de você não tirar proveito, de você não conversar com o teu consumidor, com o teu torcedor, mas eu acredito firmemente nesse caminho, né, e cada vez mais eu acho que o caminho digital, e aí o Márcio e o Vinícius aí que podem falar até melhor do que eu, é o grande caminho. Eu tenho acompanhado os trabalhos aí que o Fortaleza faz, né, eu olho bastante o Campeonato Cearense, e o próprio Corinthians, que é uma grande referência, né, mas ainda eu vejo uma distância muito grande dos clubes europeus, né, porque os nossos dirigentes ainda olham isso tudo como despesa, e não como investimento. Né? Como o Vinícius falou, não tem nem verba, né, nós temos que fazer milagre, todos nós do marketing temos que tirar dinheiro de onde não tem. Né? Se você quiser alguma verba para fazer alguma coisa, fazer um post patrocinado alguma coisa, vai conversar com o teu presidente ou com quem define a verba, ele vai dizer, não, te vira aí, arranja com alguém que pague. Pede para o patrocinador. Pede para o patrocinador pagar e tal, porque essa verba está comprometida, como eu sempre brinco, ela está comprometida com o vestiário, ela acaba indo para pagar jogador, pagar salário, pagar bicho, contratação. Então é uma mudança cultural. Isso volta à questão do início da nossa conversa, né? Que entra a questão da internacionalização, e que nós estamos perdendo espaço, porque não tem cultura. Não há ferramenta melhor para internacionalizar cultura, do que a internet. Não é nem ferramenta, a ferramenta está cheia aí, está cheia de profissionais qualificados. Né? Com certeza. O problema é cultura, de saber o seguinte, bom, vamos pegar um clube que fatura aí, como o Corinthians, quanto está faturando esse ano, Vinícius? 600 milhões? Até um pouco menos. Pode dar 500, 600, pega aí um clube do porte aqui do Internacional, do Grêmio. E a rede é a televisão que puxa, principalmente para o nosso caso. Mas aqui. Eu pergunto o seguinte, quantos % desse faturamento é destinado para as ações de marketing? Provavelmente nenhum por cento. Então, é isso que tem que mudar na cabeça dos dirigentes, é isso que se chama de profissionalização. Como qualquer empresa, você apresenta o plano, apresenta o que quer fazer, e você vai dizer, olha, para poder fazer isso e eu chegar nesses objetivos aqui, nessas metas, eu preciso do investimento de X% do total da receita. Quer dizer, hoje os planos de sócio são as grandes locomotivas, né, de geração de receita, principalmente para os clubes fora do eixo Rio e São Paulo, embora sejam significativos também aí, né, mas quantos % gerado pelo plano de sócio tu reinveste? O clube reinveste em ações para o sócio, né, o Márcio deve ter essa dificuldade lá aí com Fortaleza, né, de fazer ações, de fazer sorteios, de fazer promoções, de fazer campanhas, não consegue. Então, é uma questão cultural que tem que mudar,
E aí a gente fica apagando incêndio, essa é a realidade, nós ficamos apagando incêndio o tempo inteiro com as redes sociais, que é o grande caminho e é um custo muito baixo, né? Está provado que hoje, né, o online é bem mais barato que você fazer o offline. Vinícius, aproveitar que você está já no embate aí, deixa eu te fazer uma pergunta também do Henrique Alves. Para o Corinthians, como um dos clubes que está promovendo o futebol feminino, o que falta para ele se tornar popular e valorizado no Brasil? Eu acho que até essa questão de ter o futebol feminino pode também ser encaixado nesse tema que a gente está discutindo, até porque em muitos países o futebol feminino é mais forte do que o futebol masculino. Então, será que isso pode também ser utilizado como uma estratégia? Acho que a gente, não sei se vocês estão acompanhando aí a campanha que a gente começou junto com a Young, que é uma campanha que, na verdade, o insight deles foi exatamente por fazerem uma pesquisa e verem que os comentários, a maioria dos comentários relacionados ao futebol feminino eram de ódio. Então, sensacional, então a gente começou a jogar agora com frases machistas. Alguns clubes já entraram em contato que querem entrar na campanha junto com a gente, então talvez isso deva acontecer, outros clubes vão aparecer também com as frases, o que pra gente é legal, por mais que no fim a gente concorre com esses clubes para buscar um patrocínio no mercado. Acho que é uma categoria tão ainda que precisa de desenvolvimento que ela precisa ser levada como um todo, não adianta só um time conseguir também todo patrocínio, eu acho que é uma coisa que precisa todo mundo crescer, né? Então acho que tem essa questão do desrespeito à mulher, que é uma coisa para ser combatida. Eu, particularmente, sempre gostei. Tinha um torneio aqui em dezembro, eu fui por 3 anos consecutivos, levei torcida, que na época eu cuidava da faculdade, da bateria, levei tudo, liberação no batalhão de choque, para tentar levar aquele clima legal de estádio para o jogo do feminino, mas ainda sofre muita resistência. Acho que essa questão da cobrança, por conta do legado da Copa, dos clubes terem, enfim, até a questão da Libertadores, que a partir acho que do ano que vem, quem não tiver o time feminino não joga. Esse tipo de coisa é legal para você obrigar, mas era mais legal ainda se essas coisas tivessem nascido de uma forma mais genuína, né? Seria um pouco mais natural. Mas é bem difícil, cara. Eu acompanho o esforço das meninas lá do departamento e a gente tenta dar o maior suporte possível, porque é bem difícil. E aconteceu uma cena curiosa no jogo da semana passada, que foi o que a gente jogou com essa camisa, foi a primeira vez que elas jogaram na Arena. E depois do jogo, a gente transmitiu o jogo do Corinthians e vitória da Copa do Brasil. Muita gente foi embora depois do jogo do feminino. A gente achou que as pessoas iam querer ficar para assistir o jogo lá. E muita gente optou por ir embora. Foi lá para realmente ver o futebol feminino. Isso foi legal. Bacana. Esse ponto de vista, a gente tem esse interesse. JP, isso aí, pegando o Vinícius, o gancho do Vinícius é persistência. Nós temos... É um preconceito grande no Brasil em relação às meninas, né, às mulheres, ao futebol. E nós temos que, de novo, gente, eu bato no nosso modelo. Eu sou do tempo em que eu ia para o estádio... cultural também, né? Cultural, né? Eu ia para o estádio quando garoto, você tinha as preliminares, que hoje é proibido. Então, as meninas teriam muito mais possibilidade de mudar se a cada jogo principal elas fizessem o jogo preliminar. Então, você ia pegando gosto, porque você está lá no estádio parado, né, não tem o que fazer, esperando o jogo principal, pelo menos vai ver, já que não pode jogar com os antigos, que seriam hoje os júniores, né, os juniores, né? Onde você via os grandes atletas surgindo no clube, hoje está tudo proibido. Então, a pessoa não vai se deslocar de casa para o estádio, principalmente porque vai ter, às vezes, um jogo na terça-feira do futebol feminino, aí em Itaquera, e na quarta o Corinthians está jogando pela Libertadores. Não tem como, o cara vai uma vez só. Né? Então, de novo, é a mudança do modelo. Por que não pode fazer uma preliminar e terminar uma hora antes, né? Até como um apelo atrativo,
o torcedor entrar mais cedo para o estádio, olhar as meninas, e tu vai quebrando o preconceito que existe, né? E ganhando o espaço que merece como esporte, e as meninas poderem ter também as mesmas condições de praticar que nem os rapazes, né? Você tem que criar o hábito, né? É um hábito que hoje não existe, você precisa criar isso, né? Mas acho que existe uma conversa aí, né, no intuito de poder ter como preliminar. Vamos ver, não sei se vai dar certo, que aí tem que bater data, etc. É bem difícil realmente, mas liberar e acabar com essa bobagem, já vai estragar o gramado. Antigamente se jogava, bicho, não tinha problema nenhum. Nos Jogos Olímpicos era rodada dupla lá na arena, então... Não tinha problema nenhum, né? Fortinova também foi rodada dupla e ninguém morreu e o campo não acabou. Vamos focar um pouco no Nordeste agora. Uma pergunta do Matheus Yuri. Ele pergunta como está o marketing esportivo no Nordeste em relação ao restante do país. Ele diz que é notório que é complicado de trabalhar complicado de trabalhar o marketing no Brasil, e pergunta, principalmente por essa questão da baixa renda, e pergunta se o marketing do Nordeste está no caminho certo. Bacana, Matheus. Vou voltar para um ponto que eu falei no início, né? Criatividade, certo? A gente precisa cada vez mais utilizar de criatividade. Embora a gente tenha orçamentos diferentes, uma renda menor em comparação à Sul e Sudeste, como bem o Avancini falou, internet, por ser mais barato, ela possibilita que a gente tenha uma maneira, um caminho, onde a gente possa usufruir de maneira criativa e com investimento menor desse marketing, certo? Falando um pouco da gente aqui, a gente tem tentado bater bem nessa tecla. Essa pergunta é legal porque a gente aqui, estando no Nordeste, a nossa internacionalização é a gente conseguir impactar o pessoal dos outros eixos, né? E a gente está tendo uma experiência muito bacana agora com o Rogério. Então, a nossa internacionalização, falando de Fortaleza, é a gente conseguir levar a marca Fortaleza, o nome do clube, para São Paulo, por exemplo. Não só São Paulo, porque a torcida de São Paulo está no Brasil todo, mas principalmente para lá por conta do Rogério. Então, a gente tem vivido esse movimento, vivido essa experiência de, a cada coisa que a gente faz, a torcida do São Paulo invade aquilo que a gente está fazendo, e aquilo, de certa forma, vai fomentando a marca do Fortaleza, vai marcando a lembrança do Fortaleza, né? Então, Fortaleza, de certa forma, vai se transformando num segundo clube desse pessoal. Claro que a gente sabe, o Rogério não vai durar para sempre, mas então a gente tem que aproveitar bem essa oportunidade de quanto ele está aqui, da gente estreitar esse laço, da gente tentar fazer esse cara, que a princípio só entrou por causa do Rogério, acompanhar a gente por conta de outros conteúdos, por conta do nosso marketing, por conta de uma série de outros fatores, certo? Falar se o marketing do Nordeste está no caminho certo ou no caminho errado, isso aí seria muito difícil falar, e eu não teria como dizer se é o certo, se é o errado, porque a gente está sempre ali, na tentativa e no erro, e cada vez mais, com as coisas mudando cada vez mais rápido, com tecnologia nova aparecendo, gente oferecendo coisa diferente, fica difícil a gente dizer, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. O que eu levo como caminho para mim é tentar se adaptar ao máximo àquilo que está acontecendo, entender ao máximo aquilo que está surgindo, para poder aproveitar as oportunidades que vão aparecer. Eu acho que nesse gancho aí do Márcio, eu que passei agora meus últimos 3 anos aí na Bahia, lá no Bahia, eu diria que não está devendo nada não para o centro do país, né? O que deve, talvez, o que fique devendo é pela falta de maior recurso. Isso. Né? Mas, eu acho que aí no Ceará, o Fortaleza e o Ceará estão dando um show de bola, né? E vocês aí, Márcio, estão de parabéns, aproveitando todo o potencial que dá em cima dessa grife que é o Rogério Ceni, sem dúvida nenhuma. Vocês trabalham do jeito, o Ceará trabalha de outro jeito, mas também trabalha bem nas redes, né? O esporte trabalhava bem, o Bahia trabalha muito bem, tem uma excelente equipe, sabe oportunizar, é uma equipe, como o Vinícius falou, que permite brincar um pouco mais nas redes sociais, até pelo estilo próprio como os baianos têm, de estilo de vida, então se permite mais a fazer algumas brincadeiras, né, uma interatividade, e é uma coisa que me chama a atenção, que eu não conhecia, foi quando eu fui para lá participar de uma Copa do Nordeste, cara, que é um torneio fantástico, que mobiliza todo o primeiro semestre aí, o Nordeste inteiro, e que as pessoas do Sul e Sudeste não têm noção do que é, né? Eu cheguei a 2 finais, fui campeão em uma, outra vez fui vice, e nós botamos 100 mil pessoas em 2 jogos de ida e de volta. Então, não deve nada. Talvez o que deva é mais visibilidade, mais espaço nas mídias offline,
e um pouco mais de recurso, que não é por questão de poder aquisitivo, é por questão da diferença de orçamento, das verbas de TV, dos patrocinadores que preferem, né, investir nos clubes do Rio e São Paulo. Eu sempre trago um exemplo que eu acho que é interessantíssimo, né? Quando a Jeep montou sua fábrica em Pernambuco, ela ganhou todas as concessões do governo de Pernambuco para instalar a fábrica lá, a montadora. Ela foi investir em que clube? Ela foi investir no Flamengo. Ela não investiu em nenhum dos 3 grandes clubes de Pernambuco. Então, essa eu acho que é o maior, não é nem poder aquisitivo, a maior dificuldade é você lutar com essa centralização no eixo do Rio e São Paulo, que gera mais mídia e tem mais consumo, sem dúvida nenhuma. Uma pergunta aqui do Vitor Galvão, eu acho que ela merece ser respondida pelos 3. Então, respondendo de forma bem rápida, assim, para dar tempo dos 3 falarem, com todas essas dificuldades, qual a motivação de vocês para trabalhar com futebol e outros esportes aqui no Brasil? Uma resposta... Foi a mesma resposta que eu dei quando me entrevistaram para entrar lá. Né? Por que você gostaria de trabalhar aqui? Não é uma resposta muito legal, mas que mostra um pouco do espírito. Eu acho que é o seguinte, se você for num jogo hoje do seu time, 5-0 você vai perder, tomando chuva, você pode ter tido um atendimento terrível, aquele dia que deu tudo errado. Na quarta-feira você volta. Se você for no cinema e lá tiver a cadeira molhada, o filme for ruim, a pipoca murcha, não sei o que, você talvez nunca mais volte naquele cinema. Então acho que é tanta adversidade, mas do outro lado tem uma paixão tão grande que eu acho que essa paixão motiva você enfrentar um pouco dessas adversidades que existem. E assim, eu até brinco lá internamente, a gente fala, aquele filme Adrenalina, que o cara precisa de adrenalina, senão ele morre, eu acho que quem começa a trabalhar com futebol fica meio assim, meio louco. Se o cara perde aquilo, parece que arrancaram uma parte do corpo dele, porque é uma coisa meio alucinante, pro bom e pro ruim. Acho que é um pouco disso, é um ritmo diferente de qualquer coisa. Já trabalhei em empresa, já trabalhei em agência, hoje estou em clube, é incomparável. Então, acho que você aprende muito, e nas dificuldades também se aprende muito. Então, por mais que a gente está falando aqui de coisas frustrantes, de estar atrás dos europeus, o Brasil está atrás dos europeus em tudo. Até para ir na Lua, a gente demorou 40 anos. Então, assim, acho que essa frustração ela existe em todos os mercados, né? Mas o lance da paixão, acho que ele ainda encanta muito e faz você superar essas dificuldades. Só para complementar o que o Vinícius está dizendo, concordo plenamente, Vinícius, que isso entra no teu DNA e que quem trabalha, só quem vive isso, é que você tem resultado, você mede o resultado praticamente a cada ação. Diferente da iniciativa privada, que você vai fazer um lançamento de produto, você vai fazer uma campanha, ela tem um período para você ter o resultado. No futebol, você fez na quarta, logo depois do jogo, ou durante o jogo, tu já está medindo o resultado, e tu já vai medir no domingo, já vai medir na outra quarta. Então, isso é legal, porque te permite você criar coisas, né? Você testar os modelos e ver o que está acertando ou não. E talvez eu acho que essa questão da gente sofrer um pouco as dificuldades nos coloca, né, mais envolvidos ainda, até porque todos nós gostamos de futebol e é um esporte que, por ser coletivo, por ser envolvente, ele acaba nos trazendo surpresas, seja para o lado ruim, que é como disse o Vinícius, um dia que não deu nada certo, mas também no momento em que, às vezes, um pequeno detalhe, você consegue ter uma repercussão fantástica. E você, Márcio? No meu caso, se misturou um pouco as duas opiniões, parecido com o Vinícius, né? Vinícius, eu venho de agência, certo? Então, é um outro ritmo, é um ritmo totalmente diferente. Por mais que você tenha um horário de trabalho, é difícil você saber a hora que você não está trabalhando, né? Então, a partir do momento que você acha que está assistindo um jogo relaxando, você está assistindo um jogo e observando várias coisas que estão acontecendo, né? Então, é difícil você ter essa separação de que momento é trabalho, de que momento não é. O que, ao meu ver, é bacana, porque, de fato, a gente está trabalhando com algo que a gente gosta. Se não fosse assim, não daria certo, porque o ritmo é alucinante, mas também se encaixa com o que o Avancini falou sobre a possibilidade de você ver constantemente o resultado daquilo que você faz, o resultado do seu trabalho. Então, em alguns setores, algumas empresas, você faz, mas você não consegue ver aquilo que você fez, aquele seu trabalho, gerando algo, gerando resultado. E no futebol, você está ali constantemente, fez algo e logo depois você sabe se aquilo foi bacana, se foi bem recebido, se não foi, embora a gente esteja sempre à mercê de um resultado bom ou um resultado negativo dentro de campo.
Bacana, Márcio. Parabéns aí, Vinícius, pelo trabalho, o Márcio também está fazendo um trabalho super legal. JP aí sempre te acompanhando desde os primeiros momentos lá do Band de Bola, né? Cada vez melhor. Obrigado. E vocês do futebol interativo também, gurizada. Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho, e conta sempre com a gente aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, galera. É um prazer participar com vocês aqui desse projeto. Acho que todo projeto que engloba esse tipo de discussão, desse nosso mercado, vale muito a pena. Obrigado, acho que queria parabenizar vocês pela iniciativa, futebol interativo. E é isso, que a gente tem uma próxima oportunidade para debater outros assuntos e interagir com a galera aí.